Olá, meus irmãos, e aí, tudo bem? Que bom poder participar com você desse nosso podcast, o podcast dessa semana, refletindo um pouco sobre a mensagem que foi pregada ontem, no nosso último domingo. Eu quero falar hoje com você sobre quando a esperança morre. Afinal de contas, a gente tem vivido um tempo de falta de esperança, um momento realmente onde muitas coisas acontecem, tem tirado a nossa paz, tem tirado as nossas expectativas, os nossos sonhos, tem mudado a maneira como a gente percebe o mundo. Por isso, meu irmão, fica comigo, porque existe esperança até quando a esperança morre. Fica comigo aí até o final. Então vamos lá, meus irmãos, eu quero já começar a falar para você que você precisa participar de um GC. Você precisa urgente procurar um GC para você participar, para você estar junto, para você ser igreja junto com a gente. Um GC é fundamental. Hoje a gente vai pensar um pouco sobre a mensagem dessa semana, de quando a esperança morre. E eu quero começar falando que Jesus ele quebrou muitos paradigmas. Quando ele esteve aqui na Terra junto com a gente, ele quebrou muitas coisas ligadas à cultura e que não poderiam mais continuar da maneira como estavam. Uma delas, inclusive, é a maneira como as pessoas lidavam com as mulheres. Nos evangelhos, Lucas especificamente faz muita questão de destacar essa mudança de atitude. Para todas elas, Jesus teve um significado muito grande, para todas essas mulheres. Para a mulher samaritana, ele foi salvação. Para a mulher adúltera, ele foi perdão. Para a mulher que lavou os seus pés, ele foi objeto de adoração, alvo de adoração e devoção. Para a mulher do fluxo de sangue, ele foi a cura. Mas teve uma mulher que carregou carregou com ela um significado ainda maior. Se para essas mulheres que eu citei, Jesus foi capaz de mudar a vida, para essa outra, ele trouxe mais do que isso. Ele trouxe sentido para viver. Ele trouxe algo diferente, algo ainda maior. A morte de um jovem é uma coisa muito difícil, hoje em dia. Agora, quando se trata de um filho, com certeza é ainda maior. Imagina, então, uma mãe viúva, tendo que enterrar o seu único filho. É algo que, hoje em dia, eu já não consigo pensar. Eu não sei você aí. Você consegue pensar nisso? Uma mãe viúva tendo que enterrar o seu único filho. Hoje, atualmente, já não é uma situação fácil, é uma situação extremamente complicada. Mas isso se agrava na sociedade da época, porque era uma sociedade extremamente patriarcal e machista. Era uma sociedade que não dava voz às mulheres. Pelo contrário, tratava as mulheres como objeto, tratava mulheres como apenas uma maneira ou um instrumento de reprodução, de prazer. Por isso, eu não consigo mensurar a dor dessa mãe, a dor dessa mulher, diante da perda de um único filho, aquele que era não só o filho a quem ela amava, era também a esperança de ela ter dias de paz. E aí eu quero ler com você esse texto. Se você estiver aí me ouvindo no carro, você só ouve, mas se você estiver ouvindo na tua casa, estiver estudando, pega aí a sua Bíblia para a gente ler junto. Lucas capítulo 7, versos de 11 a 15. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos de uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois se aproximou e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." E ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus entregou-o à sua mãe. Esse é o panorama e é amedrontador, irmão. Pensar numa situação como essa, ali, diante de Jesus, ou nesse enredo bíblico, se encontravam duas caravanas, uma da vida e a outra da morte. Duas multidões que estavam mobilizadas naquele local. É engraçado como que Lucas fez questão de destacar com a mesma expressão esse detalhe. As duas eram grandes multidões. No entanto, o ambiente que as cercava era totalmente diferente. A multidão que acompanhava Cristo era uma multidão de alegria. A multidão que acompanhava a viúva era uma multidão de tristeza. A multidão que acompanhava Cristo tinha o próprio Cristo à frente. Jesus estava à frente dessa caravana, enquanto da outra caravana o caixão
era o símbolo que estava à frente. Uma caravana vinha de um milagre. Jesus tinha acabado de curar o servo do centurião de Cafarnaum. Da outra, eles estavam vindo de um velório, depois de ter vivido essa tragédia da perda de alguém que não só a viúva amava, mas também tinha como a sua esperança. Uma chegava à cidade cantando, a outra saía da cidade chorando. E no meio de tudo isso, Jesus vai ao encontro daquela mulher. Sabe por quê? Porque, meu irmão, Jesus não tem desculpas. Lá no versículo 11 desse texto que a gente acabou de ler, diz assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade de Naim. Quando a gente lê esse texto, passa naturalmente pra gente uma informação que é muito importante. Jesus, nos versos anteriores, estava na cidade de Cafarnaum. Ele havia acabado de curar, como eu falei, o servo do centurião daquela cidade. E depois foi para a cidade de Naim. Se você for ler aí Lucas capítulo 7, logo no início, no verso 1, você vai ver isso. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. E aí no verso 11, logo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. O que tem de detalhe aqui que é muito importante? Que Jesus andou, irmão, a pé, cerca de 50 quilômetros. 50 quilômetros, irmão. Você já andou 50 quilômetros? Jesus andou 50 quilômetros até aquela cidade. Se a gente fizer uma caminhada do Mutondo, passando pela BR, indo até Rio Bonito, são 49 quilômetros. Meu irmão, você já andou do Mutondo até Rio Bonito? Você responde aí pra mim. Só responde pra você, não precisa nem me falar. Você já andou a pé do Mutondo até Rio Bonito? De repente pode surgir aí, né, um ciclista ou algum triatleta que fala assim: não, eu já fiz isso, já fiz o meu exercício. Mas o detalhe, você já fez isso para ajudar uma pessoa? Você já se esforçou a ponto de andar 50 quilômetros simplesmente para ajudar alguém? Jesus nunca fez nada à toa, irmão. Tudo que ele fazia era intencional, ele tinha um propósito. As palavras, as atitudes e inclusive todos os lugares que ele ia. Por exemplo, ele sai da margem do mar, de uma das margens do Mar da Galileia e vai até o outro lado com uma missão muito específica: salvar a vida do evangelista de Gadara, ou endemoniado gadareno. Até o seminarista Rogério pregou sobre isso ontem pela manhã. Uma outra situação, ele manda os discípulos esperarem um pouco mais até ir a Betânia ressuscitar o seu amigo Lázaro. As palavras de Jesus eram intencionais, as atitudes e os lugares que ele ia também eram intencionais. Diante disso, você acha que com 3 anos só de ministério, Jesus gastaria 50 quilômetros de caminhada à toa? Meu irmão, é claro que não. Com certeza não foi à toa. Ele tinha um propósito nisso, um objetivo. E esse propósito era encontrar aquele cortejo, especificamente encontrar aquela mulher. Sabe por quê? Guarda isso no seu coração. Deus não tem limite para cuidar daqueles que são seus. Deus não tem limite para zelar por aqueles que ele deseja salvar. Às vezes você acha que ele não está te ouvindo, mas, irmão, quem sabe ele esteja só no caminho para te encontrar. Esses 50 quilômetros aí para chegar até você. Claro que não são literais, né, meu irmão? Não preciso nem falar muito isso, mas só para reforçar. Para de achar que a sua causa é impossível demais para Deus, porque para Deus nada é impossível. Nem 50 quilômetros a pé separam Jesus daqueles que ele deseja salvar, porque Jesus percebe, irmão, a sua dor. Ele percebe a sua dor a 50 quilômetros de distância. Ele percebe a sua dor mesmo dentro de uma multidão. A palavra de Deus fala nesse texto que a gente leu, no verso 12, o final do verso 12 e o início do verso 13, o seguinte: e com ela ia uma grande multidão da cidade, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Quantas vezes você já tentou se esconder dentro de uma multidão? Talvez indo numa igreja que você não conhecia ninguém, talvez andando simplesmente num shopping, chorando, numa rua chorando. A multidão, ela tem o poder de nos esconder e inclusive esconder a nossa dor. Ela tem a capacidade de nos tornar imperceptíveis no meio de tantas pessoas iguais. Teve uma vez, eu lembro, que eu fiquei muito triste com uma situação e eu precisava chorar, irmão. Eu precisava muito chorar naquele momento. E eu não queria chorar na frente de ninguém. Tava só eu e Franci
e eu conversei com ela, falei, amor, vamos para alguma igreja que a gente não conhece. Estava indo e aí a gente foi para uma igreja na Barra, e aí lá eu pude ser ministrado, pude só chorar, irmão, que eu precisava naquele momento chorar no meio da multidão. Mas ainda que eu esteja no meio da multidão, a multidão não me conheça e eu passe imperceptível por tudo aquilo, Jesus conseguiu, no meio da multidão, encontrar aquela mulher. Porque Ele nos conhece, irmão, pelo nome. E Ele conhece a nossa dor. Ainda que ninguém conte nada para Ele. Ele viu Elias dentro da caverna. Ele viu Natanael debaixo da figueira. Ele viu Jonas no porão do barco e na barriga do grande peixe. Meu irmão, Jesus percebe a sua dor, mesmo no seu maior esconderijo, e diz de maneira audível, simples e direta: não chores. Dizer não chores numa situação dessa é uma coisa que parece pra gente insensata. Eu nunca diria pra alguém num cortejo fúnebre, sepultando seu único filho, não chore. Pelo contrário, eu ia falar, meu irmão, chora, que eu tô chorando junto com você, eu vou chorar junto e eu só vou chorar. Quando ele diz não chore para aquela mulher, ele não está dizendo agora que a dor vai passar. Ele está dizendo que agora ela tem em quem confiar. Meu irmão, talvez o nosso maior milagre seja saber em quem a gente confia. Talvez o nosso filho não seja ressuscitado. Talvez a porta de emprego não seja aberta. Talvez a nossa dificuldade não seja superada. Talvez o espinho na carne não seja retirado. Mas, meu irmão, nós sabemos em quem confiar, seja no alto do monte ou no fundo do vale, seja passando por bonanças ou dificuldades. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele muda a nossa expectativa, e a expectativa que era de choro começa a ser transformada. Lá no verso 14, Jesus chega e toca no esquife, e chegando-se, tocou o esquife, e os que estavam ali carregando aquele caixão pararam. Meu irmão, poucas coisas são capazes de parar um cortejo fúnebre. Já parou pra pensar nisso? Na verdade, eu ouso dizer que nada é capaz de parar um cortejo fúnebre. Eu gosto muito dos Estados Unidos, os irmãos sabem disso, e uma das características que eu acho muito legal lá é que o trânsito para diante de algumas situações. Quais situações? Por exemplo, se o bombeiro liga lá o seu alerta, todo o trânsito para. Se um carro escolar para poder uma criança descer. É engraçado que os carros, nos dois sentidos, param até aquela criança estar ali, tomar o seu rumo ou sair de perto da estrada. E eu achei aquilo muito interessante. Inclusive, um dos motivos que param é um cortejo fúnebre. Aqui até, né, quando a gente está ali, talvez no cemitério ali no São Miguel, que é uma realidade muito próxima da gente, aqui no centro de São Gonçalo, a gente vê isso, que é um cemitério que às vezes precisa atravessar a rua e todas as pessoas param, porque nada é capaz de parar um cortejo fúnebre. Todo mundo está esperando, todo mundo precisa respeitar, ninguém atende telefone, ninguém responde mensagem, a gente apenas espera em respeito à dor do outro para que ele possa viver aquele momento de desespero com um pouco de privacidade. Quando Jesus toca no esquife, ele não faz isso para ressuscitar o rapaz, porque ele não precisava fazer nada disso. Inclusive, quando ele ressuscita Lázaro, a gente vê isso de maneira muito clara. Lá em João capítulo 11, versos 41 e 42, ele fala assim, ó, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Meu irmão, quando Jesus fala, ele está falando assim, Pai, eu só estou te falando porque as pessoas precisam ver, elas precisam acreditar, mas eu sei que o Senhor já me ouviu, eu sei que Lázaro já viveu novamente. E aí Jesus ordena, Lázaro, venha para fora. Quando ele toca no esquife, ele não ressuscita aquele rapaz, ele muda a expectativa daquela caravana. Aquela caravana que caminhava de cabeça baixa, ela levanta e fala, o que ousa parar um cortejo fúnebre? Que falta de educação é essa? Quem é esse rapaz que ousa parar um cortejo fúnebre? A dor de uma viúva, a dor de uma mãe que está sepultando o seu único filho. Meu irmão, aqui Jesus não está fazendo ainda um milagre. Jesus só está mudando as expectativas. Mude a sua expectativa, irmão.
A maior parte das vezes o que a gente precisa fazer é mudar as nossas expectativas. Se antes estávamos com uma expectativa ruim, irmão, muda a expectativa no seu coração. Muda, porque aquilo que era uma trilha de dor, hoje precisa se tornar uma jornada de fé. Guarda isso no seu coração. Você pode repetir isso comigo? Porque aquilo que era uma trilha de dor precisa se tornar uma jornada de fé. O que mudou não foi um milagre, o que mudou foram as expectativas. E aí, diante disso, lá no último verso, a gente vê que Jesus restaura a esperança daquela mulher. No verso 15 fala assim, e entregou o jovem à sua mãe. Irmão, Jesus não ressuscitou aquele rapaz para que ele voltasse à vida. Ele ressuscitou para que aquela mulher tivesse novamente esperança. Porque para o rapaz estar vivo ou morto não mudaria nada. Mas para aquela mulher, todo o sentido da vida dela foi transformado. Foi a restauração de tudo o que ela tinha. A finalidade do nosso milagre nunca vai ser o milagre em si, mas a nossa salvação. Tudo o que ele faz é para apontar para ele mesmo, porque ele é tudo o que nós precisamos. Meu irmão, tudo o que Deus faz é para apontar para ele, porque tudo o que a gente precisa é ele. Jesus ressuscita aquele rapaz para que aquela mulher tivesse a sua esperança transformada, porque não era sobre o rapaz, mas era sobre a dor da sua mãe. Qual é a esperança que tem sido sepultada no seu coração? Guarda uma coisa, irmão, Deus continua no controle. Mude as suas expectativas, mude a maneira como você tem enxergado tudo isso. E entenda, Ele é capaz de restaurar a esperança, ainda que a esperança esteja morta. Tá bom? Deus abençoe, uma boa semana. Amanhã tem GC, não deixe de participar, leva uma pessoa. Quinta-feira tem culto propósitos e a sua presença é fundamental. Que Deus te abençoe e eu estou te esperando por aqui.